Naquela madrugada específica, um pilar fundamental da minha paciência desmoronou completamente para sempre. 180 minutos. Esse foi o intervalo exato que dediquei ao fogão, elaborando o banquete de aniversário da minha cônjuge, Jade. Meu desejo era atingir a perfeição absoluta. Preparei a massa italiana que ela tanto apreciava, selecionei a safra de vinho ideal e espalhei luminárias aromáticas por todo o ambiente. Minha intenção era impactá-la positivamente, provando que meu zelo permanecia intacto, apesar das semanas recentes em que ela se mostrava gélida, distante, como se habitasse uma dimensão paralela. Assim que a fechadura girou, ela surgiu acompanhada de 2 colegas, gargalhando freneticamente com o visor do aparelho celular em riste. Sem sequer me encarar com atenção, disparou a seguinte frase: "Pare com essas tentativas de ser galanteador. Isso é constrangedor." O semblante risonho dela evaporou no mesmo segundo. Permaneci petrificado, segurando o gargalo da bebida, tentando processar se aquilo representava uma brincadeira de mau gosto ou o ponto final da nossa história. Jade cruzou os membros superiores, mantendo aquela postura de arrogância que vinha se intensificando nos últimos tempos. Foi então que tomei uma atitude que surpreendeu até a mim mesmo. Depositei a garrafa sobre o móvel e iniciei o processo de apagar cada chama, uma após a outra. O ruído seco do pavio se extinguindo foi o único som audível durante um bom tempo. O recinto mergulhou na penumbra e, junto com a luz, uma chama interna minha também se apagou. A irmã dela fixou os olhos no tapete, claramente incomodada com a situação. A companheira mais próxima fingia navegar na internet para evitar o contato visual. Jade me fitava com estranhamento. "O que você pretende com isso?" indagou ela, com a entonação agora vacilante. "Estou encerrando o ciclo", respondi de forma direta. "Você acaba de me conceder uma lição de extremo valor. Demonstrar afeto é algo ridículo quando parte de apenas um lado. Portanto, decidi abandonar o papel de ridículo nesta casa." Peguei o buquê que escolhi com tanto esmero, caminhei até o recipiente de descarte e deixei que caísse lá dentro. "Podemos coexistir apenas como indivíduos que dividem o mesmo teto daqui em diante", adicionei. "Prefere sabor pepperoni ou mussarela?" O vácuo sonoro que se seguiu trouxe uma sensação de alívio. Jade supunha que eu iniciaria uma justificativa, que suplicaria por perdão ou que retomaria minha postura clássica de tentar consertar as rachaduras. Contudo, desta vez, o roteiro mudou. Naquela mesma noite, ela buscou suavizar o impacto. Alegou que o estresse do trabalho a dominou, que foi apenas um comentário infeliz, mas no meu íntimo a verdade já tinha se revelado e eu não pretendia mais ignorar os sinais. O que Jade ignorava naquela ocasião em que tentou me diminuir perante suas amizades é que o sujeito que ela rotulava como patético era um profissional treinado para lidar com evidências concretas, não com fantasias. Atuo como auditor contábil sênior em uma corporação gigante de Boston, sendo perito em rastrear movimentações financeiras nebulosas e estruturar dossiês que suportam as verificações mais rigorosas do mercado. Minha remuneração anual gira em torno de $127 mil e ocupo minhas horas cruzando informações, identificando tendências e, principalmente, revelando segredos camuflados sob colunas numéricas. Por força do ofício, e talvez por uma mania sistemática, eu monitorava nossa contabilidade doméstica há bastante tempo, não por falta de confiança, mas por mero costume organizacional. Cada refeição fora, cada lembrança comprada, cada escapada de final de semana estava meticulosamente anotada em arquivos digitais com cronologia, tipo de gasto e comprovante anexo. Era minha forma de estruturar a existência e, sem notar, acabei desenhando um mapa preciso da nossa união. 5 anos de estatísticas evidenciavam a mesma tendência constante. Eu financiava aproximadamente 78% de toda a nossa vida compartilhada, desde o custo da residência até as excursões internacionais, passando pelos jantares e pequenos mimos que suavizavam o cotidiano. Jade, exercendo a função de gestora de marketing, faturava cerca de 52 mil anualmente e entrava com a diferença. No entanto, gradualmente percebi que a balança tinha perdido o prumo. Meu empenho material e emocional sustentavam um andaime que ela apenas habitava, como se a segurança e a dedicação fossem suprimentos inesgotáveis e gratuitos. Aquele evento noturno não representou apenas uma ofensa gratuita. Foi um grito de guerra contra alguém que mensurava exatamente o preço de cada esforço e que possuía autonomia para caminhar sozinho.
No amanhecer seguinte, sem manifestar raiva, dei início ao que batizei mentalmente de estratégia do morador neutro. Abandonei o desjejum servido, os carinhos matinais ou qualquer ação que mascarasse o abismo que já se instalara. Quando ela desceu os degraus, ainda com um semblante de sono, aguardando a habitual recepção calorosa, encontrou apenas o aroma do grão moído na hora, e eu concentrado na leitura do noticiário, sereno. O Bully está no balcão, disse sem desviar as pupilas do papel. Ela permaneceu estática por alguns instantes, como se aguardasse meu recuo, esperando que eu voltasse a ser o homem que vivia para satisfazê-la, mas permaneci imóvel. Jade demonstrou irritação e serviu a própria xícara, sem notar que aquele pequeno ato simbolizava a gênese de uma nova era entre nós. Notava seu olhar me escaneando, tentando descobrir se aquilo era uma revanche ou desinteresse puro. Não era nenhum dos dois, era lucidez. Pela primeira vez, enxerguei nosso vínculo como ele realmente se apresentava, uma encenação solitária, onde eu acumulava as funções de protagonista e espectador simultaneamente. No período vespertino, ela tentou desafiar os novos contornos. Mencionou de forma despretensiosa que o cônjuge de uma colega comprara entradas para um espetáculo inesperado. Aguardei o gancho para observar até onde a manipulação chegaria. Ao término da fala dela, apenas fiz um gesto positivo. Que sorte a dela! O intervalo de silêncio foi extremamente didático. Ela me encarou com espanto, como se a marionete que ela manipulava tivesse rompido as próprias cordas de sustentação. No crepúsculo de domingo, notei a angústia dela aumentar. Nenhuma planta decorando a mesa, nenhum prato elaborado, nenhum roteiro de cinema romântico, apenas eu imerso em uma obra literária e em total harmonia interior. Você pretende cultivar esse rancor eternamente? Questionou ela. Não existe rancor aqui, devolvi com tranquilidade. Apenas deixei de ser o que você chama de patético. Há um abismo de diferença entre as duas coisas. Foi naquele ponto que identifiquei a primeira fissura na blindagem de ego dela. Jade se habituara tanto a ser o sol do sistema que não sabia como reagir quando a luz era cortada. A semana inicial dessa nova fase foi quase uma análise comportamental. Curiosamente, ela parecia até demonstrar um certo alívio no início, como se a ausência de surpresas e diálogos profundos trouxesse uma calmaria bizarra. Os dias subsequentes funcionaram como um teste social onde Jade era o objeto de estudo principal. Nada de mimos semanais na empresa, nada de interações por mensagem perguntando sobre o seu bem-estar e absolutamente nada de investimentos financeiros em agrados supérfluos. Ela obteve exatamente o que solicitou: privacidade. No princípio, parecia que ela desfrutava dessa liberdade inédita. Certa ocasião, captei uma conversa dela com a genitora via telefone. Ele finalmente está demonstrando maturidade, está me concedendo o isolamento que eu tanto pedia. A situação está muito mais equilibrada agora. Ela pronunciou aquelas palavras em volume suficiente para que eu captasse, buscando provavelmente uma reação emocional minha. Prossegui organizando o vestuário como se ela discutisse a previsão do tempo. Mas o que Jade não antecipou foi que, ao cessar o romantismo, eu não descartei apenas os presentes e as refeições sofisticadas. Eu interrompi todo o fluxo que não fosse estritamente funcional. Nada de contatos físicos rápidos antes da jornada de trabalho, nada de questionamentos sobre cronogramas de lazer, nada de indagações sobre horários tardios de chegada ou companhias. Ela solicitou distância, então entreguei o pacote integral. Meu intelecto sistemático, moldado pela auditoria, assumiu o comando técnico. Elaborei um novo protocolo de convivência, quase um balanço patrimonial pós-crise. Todos os custos compartilhados passaram a ser fatiados em partes iguais, 50% para cada. Programei alertas de cobrança no sistema bancário para cada boleto residencial. Energia, gás, mantimentos, entretenimento, tudo com exatidão matemática. O primeiro desafio surgiu rapidamente. Ela citou casualmente que desejava visitar uma nova casa gastronômica no centro, o tipo de estabelecimento onde uma conta facilmente superaria $200 na antiga configuração. Eu teria agendado a mesa, selecionado o rótulo da bebida e quitado o valor sem hesitação. Desta vez, indaguei se o local operava com comandas individualizadas. O semblante dela atravessou uma galeria de emoções: choque, negação, fúria. Desde quando passamos a nos preocupar com divisão de contas? Indagou. Desde que optamos pelo pragmatismo sobre o que este matrimônio representa de fato? Respondi.
Não era esse o seu desejo? Interrompi também a entrega de flores que mantinha há 36 meses. $12 semanais pareciam irrelevantes até eu processar que isso totalizava mais de 600 anualmente. Capital que agora eu preservava por não ser mais um marido patético. No 10º dia dessa nova ordem, as estruturas começaram a ceder visivelmente. Você não vai demonstrar interesse sobre como foi meu seminário hoje? Perguntou ela em uma manhã, buscando validação. Se quiser relatar, estou ouvindo. Respondi. Foi produtivo. Que excelente para você. E retornei minha atenção ao dispositivo móvel. Ela permaneceu ali, estática, por 1 minuto completo, esperando que eu reassumisse o papel de protetor dedicado. Quando notou que a mudança era real, recolheu seus pertences e partiu em silêncio absoluto. Naquela noite, ela tentou uma tática distinta. Elaborou a refeição, algo raríssimo, uma massa básica com molho industrializado, mas apresentada como se fosse alta gastronomia. Eu preparei o jantar, declarou aguardando louvor. Grato, respondi enquanto me servia. Sem discursos, sem entusiasmo, apenas a constatação do fato. Quando ela mencionou que os insumos custaram $47, agi como o contador que sou. Transferi R$23,50, o valor exato da metade. O final de semana trouxe a prova de fogo definitiva. No sábado cedo, ela informou que sairia para compras com as amigas. Antigamente, eu teria investigado o roteiro, o horário de retorno, talvez até me prontificasse para buscá-la. Desta vez apenas desejei. Divirta-se. Ela parou no portal, visivelmente incomodada com a minha postura neutra, saiu irritada e eu desfrutei do sábado mais sereno dos últimos tempos. Reparei o vazamento da pia, organizei meu estoque de ferramentas e devorei uma obra literária completa. Quando Jade retornou, carregando volumes que somavam centenas de dólares, eu sequer direcionei o olhar. Nenhum questionamento sobre as aquisições, nenhuma curiosidade, apenas silêncio. E pela primeira vez compreendi que minha retirada emocional possuía mais força do que qualquer gritaria. Ela parecia desorientada. Meu cérebro corporativo assumiu o controle novamente, passei a tabular tudo. Frequência de diálogos, expressões dela, oscilações de humor, tendências de comportamento. Era como realizar uma auditoria interna. Só que desta vez o passivo era o nosso casamento e os resultados eram incontestáveis. Ao remover o que ela chamava de atenção romântica patética, Jade começou a testar minhas reações. Citava colegas de escritório elogiando sua aparência, sugeria que um antigo namorado enviara saudações, comentava como certos maridos sabiam enaltecer suas parceiras. Cada frase era uma isca para me desestabilizar, para testar se eu ainda era vulnerável. Minha resposta era um padrão, interessante, e voltava ao meu foco. A ausência de impacto começou a desestruturá-la de forma nítida. Jade, habituada ao meu suporte incondicional, agora coabitava com um desconhecido, um homem que ela não conseguia mais tiranizar emocionalmente. E talvez pela primeira vez em décadas, eu me sentia o capitão do meu próprio destino. À medida que a separação se desenhava como o destino certo, resolvi documentar cada detalhe, cada data, cada conversa relevante. Desejava evidências sólidas do que realmente transcorreu entre nós, talvez como escudo jurídico, talvez como rito de passagem interno. 3 semanas depois, Jade era outra pessoa, a mulher que com tanta soberba rotulou meus gestos como ridículos. Agora buscava desesperadamente qualquer faísca de emoção em mim. Era como observar alguém percebendo tarde demais o valor de um ativo descartado. Enquanto isso, eu reconstruía meu próprio império. Retomei o condicionamento físico, não por ela, mas por ter finalmente sanidade para investir em mim. Aquela taxa de $89 que eu havia cortado porque ela considerava futilidade, agora era um investimento prioritário. Comecei a ler os volumes que acumulavam pó nas prateleiras e iniciei algo apenas por satisfação pessoal. Lições de cordas. Jade sempre desprezava a música, mas o instrumento e as sessões de $60 tornaram-se meu refúgio particular. Certa noite, ela jogou sua última carta. Surgiu no batente do quarto usando uma peça de seda provocante, como se fosse uma cena de cinema. Antigamente, bastaria aquele estímulo para eu me desarmar completamente. Mas desta vez apenas desviei o foco do livro e indaguei. Tem algum compromisso social hoje? O vazio no olhar dela foi doloroso de observar. Imaginei que poderíamos desfrutar de um momento próximos, disse ela com timidez. Nós compartilhamos o ambiente todos os dias, Jade.
Habitamos o mesmo endereço, quero dizer, intimidade. Fechei o volume e a encarei. Se o seu desejo é contato íntimo, apenas comunique. Dispense a encenação. Ela ficou sem palavras. A mulher que um dia desprezou meu afeto, agora não sabia lidar com a minha objetividade. Você costumava me tratar como alguém única, sussurrou ela. Eu tentava fazer isso, mas você me ensinou que era algo desprezível, então parei. A partir da terceira semana, o peso financeiro da nova realidade bateu à porta dela. Quando o veículo dela demandou um reparo de $400, ela buscou meu auxílio costumeiro e eu sugeri que verificasse as opções de parcelamento da oficina. Quando ela quis celebrar o aniversário de uma conhecida em um local caro, perguntei sobre a divisão da fatura antes de confirmar presença. Quando disse precisar de novos trajes profissionais, não me ofereci para financiar a renovação. A realidade é que ela estava conhecendo o custo real da autonomia que tanto exigia. Com seu faturamento de 52 mil e todas as contas individuais, Jade notou que seu padrão de vida era um subproduto do homem que ela chamava de patético. Um mês depois, o muro desabou. Retornei do treino em uma noite de quinta e a encontrei na cozinha, cercada por faturas, me aguardando. Não era um papo leve, era uma emboscada emocional. Urge conversarmos, disparou ela. Sobre qual tópico? Sobre esse clima, sobre essa postura que você adotou. Peguei minha bebida e me apoiei no armário. Não adotei postura alguma, Jade. Apenas existo no mesmo espaço que você. Mentira, você está me castigando. Está sendo gélido, calculista, vingativo porque feri seu orgulho. Naquele instante soube que a conversa definitiva havia chegado. A fachada caiu. Meu orgulho foi atingido? Repeti pausadamente. Deixe-me organizar os fatos. Você me desrespeitou perante terceiros, classificou meus gestos como patéticos e agora que segui sua orientação, eu sou o vilão. Ela gesticulou com irritação. Você está extrapolando os limites. O que seria extrapolar? Não comprar plantas, não organizar jantares, não tecer elogios constantes? Qual parte de abandonar o comportamento ridículo te fere agora? A voz dela subiu de tom. Você sabe exatamente o que está fazendo. Está manipulando a situação, negando afeto de propósito. Eu quase esbocei um sorriso. Não estou negando nada. Apenas não estou entregando algo que você nunca estimou. Não se pode sacar de um fundo que já foi liquidado. Não foi esse o sentido que eu quis dar quando falei aquilo. Então, qual era o sentido, Jade? Pois venho analisando isso há semanas. Ela começou a caminhar nervosa. A eletricidade no ar era densa. Eu quis dizer que você era intenso demais, dependente da minha aprovação. E agora sou independente. Problema solucionado. Ela arfou, quase em pânico. Mas agora você não demonstra zelo por nada que eu faço. E ali residia a verdade nua. Jade nunca desejou que eu parasse de me importar. Ela queria que eu me importasse nas sombras, sem exigir reciprocidade, sem incomodar. Queria o bônus do meu amor, sem o ônus da minha presença. Você tem razão, disse com calma. Não me importo mais com suas ações. Por que investir zelo em alguém que considera o zelo algo patético? É um gasto de energia inútil. Eu nunca afirmei que se importar era patético, gritou ela tentando retomar o terreno. Afirmou sim, Jade. Gestos patéticos. Foi assim que você definiu minha linguagem de amor. Então, por tabela, você rotulou meu carinho como algo menor. Só que agora, vendo as ruínas, você percebe o prejuízo. Tudo bem, explodiu ela em um desabafo. A verdade é que às vezes seu afeto me sufocava. Parecia que você necessitava da minha validação para respirar. Como se eu nunca desse o suficiente. Parecia carência. Finalmente atingimos o núcleo do problema. Então, você se sentia sufocada por ser amada com prioridade? Indaguei. Eu me sentia sufocada por ser indispensável, retrucou ela tentando soar lógica. Existe diferença? Não exatamente, respondi. Porque amor sem necessidade mútua é apenas uma amizade casual. Ela desviou o olhar com amargura. Você está sendo parcial. Quando foi que você teve uma iniciativa romântica por mim? Quando me surpreendeu com algum gesto? Quando me fez sentir mais que uma simples moradora? O vácuo que se seguiu foi absoluto. Ela sabia, e eu também, que a frequência era nula. Por anos, fui o único investidor no capital emocional da nossa união. Eu manifesto afeto de outras formas, disse ela por fim, mas a voz já não tinha convicção. De que forma? Perguntei, consumindo tudo o que eu entregava sem oferecer retorno. Outro silêncio pesado. Ela buscou evidências, mas o arquivo estava vazio. Eu preparo refeições às vezes. Eu cuido da organização.
Isso é dever doméstico. Adultos funcionais fazem isso. Colegas de quarto fazem isso. Isso não é prova de amor. Ela desabou na cadeira. Vi Jade encarando o espelho da realidade. O quanto ela tinha drenado do sistema sem nunca abastecer. Peguei o celular e projetei o aplicativo de finanças. Observe isto. Girei o visor. Somente no último ciclo anual investi $8.400 no que você chamou de gestos patéticos. Flores, eventos, viagens, surpresas, presentes. São $700 mensais focados exclusivamente em te valorizar. Os olhos dela se arregalaram. Agora me aponte quanto você investiu em gestos para me valorizar no mesmo período. Ela emudeceu. Ambos sabíamos o número. Eu subsidiei o estilo de vida que você tomou como garantido. E quando parei de financiar, você chamou de castigo. Mas não é castigo, Jade. É apenas o fim do subsídio para algo que nunca foi mútuo. A discussão se estendeu, mas a verdade já tinha sido exposta. Ela finalmente confessou. Desejava todos os privilégios de ser venerada sem o compromisso de venerar. Queria meu zelo silencioso, sofrendo na margem, mas sem nunca perturbá-la com o peso da minha existência. Nas semanas seguintes, ela tentou uma ofensiva de reconquista. Jantares, gestos ensaiados, tentativas plásticas de conexão. Até simulou interesse pelos meus novos passatempos, mas sempre esperando que eu dividisse a conta. Tudo soava como uma performance ruim. O entrave era que eu já tinha partido emocionalmente. O homem que mendigava atenção tinha morrido. No lugar dele, estava alguém que conhecia sua tabela de preços. Foi nesse intervalo que a irmã dela me contatou. Jade relatou uma versão parcial e ela queria entender o cenário. Ela diz que você se tornou outra pessoa, comentou ela durante um café. Está aflita por você. Eu de fato mudei, confirmei. Deixei de aceitar migalhas como banquete. Ela te considera implacável. Implacável foi suportar 5 anos de uma via de mão única. Agora apenas sou justo comigo. Houve um breve silêncio do outro lado. Ela nunca deu o devido valor ao que possuía, não é? Não emiti resposta. E agora está descobrindo o custo da ausência. 2 dias depois, encontrei os termos do divórcio sobre o balcão. Ela tomou sua decisão e, para ser honesto, fez isso com dignidade, sem dramas encenados. Foi um ato transparente, talvez o primeiro em muito tempo. Ao encontrá-la fechando as malas, Jade me encarou com olhos úmidos. Eu não suporto isso. Não posso estar com alguém que não me quer. Eu nunca disse que não te queria, rebati. Mas você não se comporta como alguém que ama. Não me comporto como alguém desesperado por migalhas. Há uma distinção. Ela ficou estática, processando. Qual a razão do amor sem o encanto? Perguntou ela. E qual a razão do encanto sem a honra? Devolvi. Ela não teve réplica. Nem eu. O trâmite legal foi surpreendentemente fluido. Meu dossiê detalhado tornou tudo pragmático. Como eu havia quitado 78% das obrigações e detinha 60% do imóvel, o acordo espelhou isso. Ela ficou com o veículo, seus itens pessoais e uma verba de transição. Eu mantive a residência e pela primeira vez recuperei minha serenidade. Não havia ódio, apenas um alívio mudo. O tipo de silêncio que liberta, que traz calma após anos de ruído constante. E ali, naquele novo espaço, eu compreendi. O amor não se extingue quando o sentimento acaba. Ele morre quando o respeito é incinerado. E quando Jade classificou meu zelo como patético, foi ali que o obituário da nossa relação foi escrito. Naquela fase, notei que o custo da separação não foi apenas monetário. Foi o preço da minha ingenuidade e do desgaste da minha alma. O valor final jurídico ficou em $8.500 em custas, menos do que eu investia em romantismo em um único ano. Minha defensora, Patrícia, especialista em casos de alto patrimônio, ficou impressionada com meu rigor documental. A maioria chega com dramas, você trouxe uma perícia, disse ela. E tinha razão. 6 meses depois, eu era o dono do meu território. A dívida da casa era simples de gerir sozinho. Meu violão, antes esquecido, agora vibrava com notas seguras. Avancei no aprendizado. Meu treino era constante, perdi 11 quilos e recuperei uma forma física que não via há décadas. Minha biblioteca pessoal se expandia e, com o capital que antes eu gastava tentando ser amado, iniciei uma carteira de ativos. Voltar ao mercado afetivo foi uma revelação. Eu tinha fronteiras nítidas e expectativas palpáveis. A disparidade era enorme. Quando alguém valoriza a entrega, ela retribui. Se não há retorno, eu me retiro, sem alarde. Aprendi a distinguir quem busca parceria de quem busca apenas ser servido. 3 meses após o veredito,
Recebi uma nota dela. Dizia que refletiu sobre nossos embates sobre valor e respeito e que finalmente processou minha mensagem. Pediu desculpas e sugeriu um encontro. Apenas respondi: torço para que você encontre quem te entregue o que você busca. O que deixei de dizer é que torcia para que ela aprendesse a ser recíproca, mas isso já não me pertencia. A companheira dela, que viu o desastre do jantar, me procurou meses depois. Vivia crises no próprio lar e buscava uma perspectiva. Eu testemunhei o que houve, disse ela. Nunca notei o quanto era desequilibrado até você desistir. Meu parceiro faz o mesmo que você fazia e eu agia como ela. Respondi: o segredo não é parar de ser romântico, é aprender a retribuir o romantismo. Um ano depois, soube que Jade estava em um novo vínculo e, curiosamente, reclamava que o sujeito não era atencioso o bastante. O destino tem um sarcasmo refinado. Ela se acostumou a ser servida e agora descobria que ninguém serve de graça para sempre. Enquanto isso, eu estava com alguém que me trazia agrado sem motivo, que organizava roteiros por prazer, que me elogiava espontaneamente e que dividia o peso da construção. Nunca mais precisei me explicar por ser carinhoso, e isso é a verdadeira alforria. O curioso sobre abandonar a postura patética é que isso altera não só a visão alheia, mas o seu próprio espelho. Gastei 5 anos tentando ser suficiente para quem nunca me achou valioso. Agora, eu sabia meu preço e não aceitava descontos. O homem que suplicava por afeto evaporou. No seu lugar surgiu alguém que entende a margem entre ser amado e ser apenas suportado. E esse homem nunca mais aceitará a tolerância como prêmio de consolo. Olhando pelo retrovisor, aquele jantar fracassado que marcou o fim foi o início da minha ascensão. Não porque encerrou o casamento, mas porque encerrou minha disposição de aceitar menos do que mereço. Às vezes, a atitude mais patética é continuar tentando conquistar quem já decidiu que você não vale o esforço da conquista. Hoje eu compreendo. O afeto não é ridículo quando há eco. Ridículo é o desespero, ridículo é o esforço solitário, mas o amor real, que flui dos dois lados, é a máxima potência humana. É o que todos merecemos. E, finalmente, é o que eu habito. Amar não é mendigar presença, é transbordar o melhor de si com quem também deseja edificar algo sólido. Quando a entrega é mútua, não há timidez em demonstrar, nem fragilidade em sentir. Há poder, e esse poder reconstrói tudo. Se este relato tocou sua percepção, não esqueça de validar com seu like, compartilhar com quem precisa e se integrar ao Reddit Revelado, onde cada narrativa nos torna mais conscientes sobre a vida.